Oi, meus queridos! Oi, minhas queridas! Como vocês estão? Espero que bem, com saúde e o coração tranquilo. Meu nome é Fernando Alves da Silva, tenho 71 anos hoje e vou contar para vocês uma história que aconteceu há 7 anos atrás, quando eu tinha 64 anos. É uma história dolorosa, sobre ingratidão, sobre maldade, sobre como, às vezes, as pessoas que a gente acolhe com amor são capazes das piores crueldades. Mas é também uma história sobre justiça, sobre como Deus não deixa a maldade impune e sobre como uma única ligação telefônica pode mudar tudo em questão de horas. Antes de começar a contar minha história, queria fazer um pedido especial para vocês que estão me assistindo agora. Me contem aqui nos comentários de qual cidadezinha vocês estão me assistindo esse vídeo e em que horinha do dia vocês encontraram ele. É de manhãzinha bem cedo, tomando aquele cafezinho? É na hora do almoço, dando uma descansada? Ou já é de tardezinha, quando o dia está terminando? Eu sempre leio todos os comentários que vocês deixam aqui, viu? E fico muito feliz, muito mesmo, em saber de onde vocês são e que hora do dia vocês tiram um tempinho para ouvir as histórias desse velho aqui. Me conta, viu, meus queridos? E se vocês puderem, cliquem naquele botãozinho vermelho ali embaixo para se inscrever no canal e ativem o sininho também para não perder nenhuma das minhas histórias. Isso ajuda demais o canal a crescer e a levar essas mensagens para mais gente. Hoje eu vou contar para vocês uma história que tem traição, ingratidão, crueldade, mas que também tem uma reviravolta que deixou aquela mulher desesperada. E quero que vocês fiquem até o final, porque quando acordei naquele albergue e vi 143 ligações perdidas dela no meu celular velho, eu soube que a justiça tinha sido feita, mas já era tarde demais para ela voltar atrás. Então, peguem seu cafezinho ou seu chimarrão, se acomodem aí e vamos juntos relembrar essa época da minha vida, que começou com humilhação na calçada, mas terminou com a verdade triunfando. Minha história começa muito tempo atrás, em 1975, quando eu tinha 24 anos. Eu era operário da construção civil aqui em Osasco, Grande São Paulo. Trabalhava como pedreiro, ajudante, fazia de tudo. Ganhava pouco, mas era honesto, trabalhador. Morava num quartinho alugado, dividia banheiro com outras 3 famílias, mas tinha dignidade. Em 1976, conheci minha esposa, Aparecida. Ela trabalhava como empregada doméstica, numa casa de família rica ali no Morumbi. Nos conhecemos numa festa da igreja do bairro. Começamos a namorar. E em 1977, nos casamos. Foi um casamento simples, na igreja São Francisco, com um almoço pequeno na casa da mãe dela. Mas foi bonito. Foi com amor. Continuamos morando de aluguel, mas agora num quartinho um pouquinho maior. Em 1978, nasceu nosso único filho, o Rodrigo. Foi parto difícil. A Aparecida quase morreu. E os médicos disseram que ela não podia ter mais filhos. Mas o Rodrigo nasceu saudável, forte, lindo. Era a nossa alegria. Eu trabalhava igual um condenado, meus queridos. Saía de casa às 5 da manhã. Voltava às 7 da noite. Fins de semana fazia bico, reformas, qualquer coisa para ganhar um dinheiro extra. Porque eu tinha um sonho: comprar um terreno e construir uma casa própria. Nossa casa. Para minha família nunca mais ter que pagar aluguel. Durante anos juntei dinheiro. Cada centavo que sobrava guardava numa lata de bolacha que escondia embaixo da cama. A Aparecida também ajudava, guardava parte do salário dela. Foram anos de sacrifício, de comer arroz com ovo,
de não comprar roupa nova, de não sair para lugar nenhum. Mas tínhamos um objetivo. Em 1985, depois de 8 anos juntando, consegui comprar um terreno. Era em Carapicuíba, na periferia, longe de tudo, numa rua de terra sem asfalto. Mas era meu, nosso. Tinha a escritura no meu nome. Fernando Alves da Silva, proprietário. Chorei quando assinei aquela escritura no cartório. Chorei de felicidade. Comecei a construir a casa aos poucos. Eu mesmo fazia tudo. Cavava a fundação, assentava os blocos, fazia a laje, o reboco, tudo. Nos fins de semana, com a ajuda de amigos que eu pagava com almoço e cerveja. Demorou 3 anos para ficar pronta. 3 anos de trabalho árduo, de sangue, suor e lágrimas, literalmente. Em 1988, nos mudamos. Era uma casa simples, de 3 cômodos, 2 quartos pequenos, uma sala que era cozinha também, um banheiro minúsculo, mas era nossa. Lembro do dia que entramos pela primeira vez, a casa ainda cheirando a tinta fresca. A Aparecida chorou. O Rodrigo, de 10 anos, corria pela casa gritando de alegria. Eu sentei no chão da sala vazia e agradeci a Deus. Tinha conseguido. Tinha dado uma casa para minha família. Os anos foram passando. O Rodrigo crescendo, virando um rapaz, estudou até terminar o 2º grau numa escola estadual perto de casa. Não era aluno brilhante, mas era esforçado. Em 1995, com 17 anos, começou a trabalhar como auxiliar numa oficina mecânica. Ganhava pouco, mas ajudava nas despesas de casa. Em 1998, ele conheceu uma moça, Jéssica. Ela tinha 19 anos, ele tinha 20. Começaram a namorar. Ela vinha em casa, almoçava com a gente nos domingos. Era educada, falava direitinho, ajudava a Aparecida na cozinha. Parecia uma boa moça. A Aparecida gostava dela. Fernando, que bom que nosso filho achou uma moça decente. Eles namoraram 2 anos. Em 2000, o Rodrigo veio conversar comigo. Pai, quero casar com a Jéssica. Ela está grávida. Fiquei surpreso, não vou mentir. Eles eram muito novos ainda. Mas o que eu podia fazer? Era meu filho, ia ser meu neto. Então vamos fazer as coisas direito. Vou ajudar vocês. Casaram em março de 2000, no civil. Não tinha dinheiro para a festa. Fizemos um almoço simples em casa mesmo. E como eles não tinham onde morar, ofereci. Vocês podem morar aqui com a gente. A casa é pequena, mas a gente se ajeita. Até vocês conseguirem se estabilizar. Foi aí que começou o pesadelo da minha vida, meus queridos. Mas eu ainda não sabia. Eles se mudaram para o quartinho menor. Eu e a Aparecida ficamos no quarto maior. A casa ficou apertada, mas era família. A gente fazia funcionar. Em agosto de 2000, nasceu minha neta, a Isabela. Linda, pequenininha, perfeita. Eu e a Aparecida viramos avós babões. Fazíamos tudo pela neném. Mas a Jéssica começou a mudar. No começo, era educada, ajudava em casa. Mas depois que a Isabela nasceu, começou a ficar mandona, exigente. Dona Aparecida, a senhora pode ficar com a neném que eu preciso sair? Seu Fernando, pode comprar leite para a Isabela? Acabou. Sempre pedindo, sempre exigindo. E tinha algo mais. Ela não trabalhava. Ficava o dia inteiro em casa, vendo TV, mexendo no celular, enquanto a Aparecida cuidava da neném. Fazia comida, lavava roupa. Meu filho trabalhava na oficina. Eu continuava trabalhando na construção civil. Já estava com 49 anos, mas ainda dava conta do batente. E ela? Não fazia nada. Quando a Aparecida pedia ajuda com a limpeza da casa, ela respondia mal. Estou cansada, cuidei da neném o dia inteiro. Mas quem cuidava da neném era a Aparecida. A Jéssica só pegava a menina
quando era para sair, para mostrar para as amigas, para tirar foto. No dia a dia, quem cuidava éramos nós. Tentei conversar com meu filho. Rodrigo, sua esposa precisa ajudar mais em casa, ou arrumar um emprego para ajudar nas despesas. Ela acabou de ter neném. Dá um tempo. Mas os meses passavam e ela continuava do mesmo jeito, só que piorava. Começou a reclamar da casa. Essa casa é muito pequena, é velha, é feia, precisa reformar. Começou a reclamar de tudo. A comida da sua mãe é sem gosto. Seu pai ronca à noite, não consigo dormir. Aqui não tem privacidade. Eu engolia calado porque não queria brigar, não queria criar problema. Mas doía. Doía ouvir aquela ingrata reclamar da casa que construí com minhas próprias mãos, com tanto sacrifício. Em 2005, aconteceu algo que mudou tudo. Minha esposa Aparecida, que sempre teve pressão alta, teve um derrame. Foi de repente. Ela estava na cozinha fazendo almoço e caiu. Eu estava no trabalho. A Jéssica estava em casa com ela, mas a Jéssica não chamou ambulância. Ficou mandando mensagem para o Rodrigo, esperando ele chegar, perdendo tempo precioso. Quando finalmente levaram minha Aparecida para o hospital, já tinha passado mais de 1 hora. As sequelas foram graves. Ela ficou com o lado direito do corpo paralisado, dificuldade para falar, precisou de cadeira de rodas. Meu mundo desabou. Eu que cuidava dela. Dava banho, trocava fralda, dava comida na boca, remédio, tudo. A Jéssica não ajudava em nada. Tenho que cuidar da minha filha, era a desculpa. Mas a Isabela já tinha 5 anos, já estava na escolinha municipal. E quem levava e buscava da escola? Eu, antes de ir trabalhar e depois que voltava. Os anos foram passando e ficando cada vez mais difíceis. A Aparecida piorando, precisando de cuidados constantes. Eu trabalhando menos, porque precisava cuidar dela. Então, o dinheiro ficando mais curto. E a Jéssica cada vez mais insuportável. Ela começou a trazer as amigas dela para casa. Faziam barulho, bagunça, deixavam tudo sujo. Quando eu pedia para ter mais respeito, ela respondia: "Essa casa também é minha. Casei com o seu filho, tenho direito de estar aqui." Começou a mexer nas minhas coisas. Certa vez, peguei ela revirando a gaveta do meu guarda-roupa. "O que você está fazendo?" "Procurando um documento que o Rodrigo pediu." Mas ela estava olhando minhas escrituras, meus documentos da casa. Achei estranho, mas não dei muita atenção na... Como eu fui inocente, meus queridos. Como eu fui inocente. Em 2010, minha esposa Aparecida faleceu. O coração dela não aguentou. Ela tinha 55 anos. Foi o dia mais triste da minha vida. Perdeu minha companheira de 34 anos de casamento, a mãe do meu filho, minha parceira de toda uma vida de luta. No velório, a Jéssica mal apareceu. Ficou sentada no canto mexendo no celular. Não chorou, não consolou ninguém. Fria como gelo. Deveria ter percebido ali que tipo de pessoa ela era. Mas eu estava destroçado demais de dor para perceber. Depois que a Aparecida morreu, fiquei sozinho na casa com eles. A solidão era pesada. Mas eu tinha minha neta Isabela, que já estava com 10 anos, para me fazer companhia. Ela era uma menina doce, carinhosa, me chamava de vovô, gostava de ficar comigo vendo TV. Era meu consolo. Mas a Jéssica começou a piorar ainda mais. Agora que não tinha mais a Aparecida, ela ficou completamente sem vergonha. Começou a dar ordens. "Seu Fernando, vai comprar pão. Seu Fernando, lava essa louça aí." Me tratando como empregado na minha própria casa. Meu filho não fazia nada. Quando eu tentava falar com ele, ele dizia:
Pai, não começa. A Jéssica está estressada, tem que aguentar. Aguentar? Eu estava aguentando há anos. As coisas pioraram drasticamente em 2015. Eu tinha 64 anos, já aposentado, com uma aposentadoria de um salário mínimo e pouco. Mal dava para comprar meus remédios de pressão e diabetes. Mas a Jéssica começou a exigir que eu pagasse contas da casa. Seu Fernando, a conta de luz está cara. O senhor precisa ajudar. A Isabela precisa de material escolar. O senhor pode comprar? Eu ajudava como podia, mas era humilhante. Eu construí aquela casa. Era minha casa. E estava sendo tratado como pensionista, como se morasse de favor. Um dia, estava conversando com um vizinho amigo, seu Joaquim, e comentei da situação. Ele ficou sério. Fernando, você tem que ter cuidado. Já vi caso de gente que perde a própria casa para nora ou genro, sem vergonha. Eles dão um jeito de tirar a casa do nome da pessoa. Mas como? A casa está no meu nome. Tenho a escritura. Você guarda bem essa escritura? Tem cópia em lugar seguro? Fui correndo verificar. Abri a gaveta onde guardava meus documentos importantes. A pasta de documentos estava lá, mas quando abri, a escritura não estava. Procurei desesperado. Procurei em todo o guarda-roupa, em toda a casa. A escritura tinha desaparecido. Fui falar com a Jéssica. Você viu uma pasta amarela que estava na minha gaveta? Vi não. Por que está me acusando de ter mexido nas suas coisas? Mas eu sabia. Lembrei daquela vez que peguei ela revirando minha gaveta anos atrás. Ela tinha pegado minha escritura. Fui no cartório tirar uma segunda via. Quando pedi, o funcionário conferiu no sistema e ficou com uma cara estranha. Senhor Fernando, tem uma anotação aqui de que foi iniciado um processo de uso capião sobre esse imóvel. Uso capião? O que é isso? É quando alguém pede para ter direito sobre um imóvel, alegando que mora lá há muito tempo e o proprietário abandonou. Mas eu não abandonei nada. Eu moro lá. Quem iniciou esse processo? Ele conferiu. Uma tal de Jéssica Fernandes da Silva. Meu sangue gelou. Aquela cobra tinha entrado com processo para tomar minha casa. Minha casa que eu construí com minhas próprias mãos. Corri para cá. Confrontei ela na frente do meu filho. Você entrou com processo para tomar minha casa? Ela nem se abalou. Cruzou os braços, me olhou com desprezo. E daí? A gente mora aqui há 15 anos, paga as contas, cuida de tudo. O senhor só é um velho inútil que vive de favor aqui. De favor? Essa casa é minha. Eu construí cada tijolo. Era sua, mas não vai ser por muito tempo. Meu advogado disse que a gente tem chance de ganhar essa causa. Olhei para meu filho. Rodrigo, você está sabendo disso? Ele desviou o olhar. Pai, a Jéssica tem razão. A gente mora aqui há muitos anos, tem direito. Direito? Que direito? Eu que te dei abrigo quando você não tinha onde morar. E é assim que você me paga? A discussão foi feia. Gritaria, choro. A Isabela, coitada, com 15 anos, assistindo tudo assustada. No final, fui dormir com o coração partido. Meu próprio filho tinha virado contra mim. Nos dias seguintes, procurei advogado. Um advogado popular que atendia de graça gente pobre. Doutor Valdir, um homem bom que ouviu minha história e ficou indignado. Seu Fernando, eles não têm base para uso capião. O senhor sempre morou na casa, nunca abandonou. Mas o processo pode demorar anos. E enquanto isso, o senhor vai ter que conviver com eles. Conviver virou inferno. A Jéssica me tratava com ódio aberto, fazia comida e não me dava. Lavava roupa e deixava a minha suja. Ocupou o quarto maior, o que era meu, me botou no quartinho minúsculo.
Mudou a fechadura do banheiro e só ela e o Rodrigo tinham a chave. Eu tinha que pedir para usar o banheiro da minha própria casa. Era humilhação atrás de humilhação. Meus vizinhos viam, sentiam pena, mas ninguém podia fazer nada. Um ou outro me dava um prato de comida escondido, porque sabiam que eu estava passando fome dentro da minha própria casa. O processo de uso capião foi correndo na justiça. Meu advogado apresentou as provas: a escritura no meu nome, contas antigas no meu nome, testemunhas que confirmavam que sempre morei lá. Mas essas coisas demoram. A justiça é lenta. Enquanto isso, a Jéssica ficava cada vez mais ousada. Começou a convidar gente estranha para dentro da casa. Certa vez, cheguei e tinha 3 homens estranhos na sala, bebendo cerveja, fumando. Quem são essas pessoas? Amigos do meu primo? Problema? Era minha casa sendo invadida por estranhos. Era meu refúgio, construído com tanto sacrifício, virando antro de gente desconhecida, até que chegou aquele dia fatídico. 12 de março de 2016. Um sábado. Eu nunca vou esquecer. Era meio-dia. Eu estava na sala vendo TV. A Jéssica chegou da rua com 2 amigas. Vinham rindo alto, fazendo barulho. Seu Fernando, sai da sala. A gente vai usar. Mas eu estou vendo o jornal. Eu falei para sair. Me levantei indignado. Você não manda em mim. Essa casa é minha. Foi quando ela explodiu. Começou a gritar, a me xingar de tudo quanto é nome. Velho inútil, encostado, você não faz nada aqui, só atrapalha. Fica aí com essa cara de coitado, mas é só um parasita. Eu construí essa casa saiu das minhas mãos. Essa casa é minha agora. O juiz vai dar ela para mim e você vai ter que sair. Aliás, sabe de uma coisa? Não vou nem esperar o juiz. Sai agora. Sai da minha casa. Ela partiu para cima de mim, me empurrando. Eu era um velho de 64 anos, franzino, fraco. Ela me empurrou com força e eu caí. Bati a cabeça na quina da mesinha de centro. Senti o sangue quente escorrendo pela testa. Sai! Vai embora! Vai mendigar na rua! Ela abriu a porta da frente e me empurrou para fora. Literalmente me botou para fora da casa. Caí na calçada com sangue escorrendo na cabeça, tonto, sem entender o que estava acontecendo. As amigas dela riam da minha humilhação. Se voltar aqui, eu chamo a polícia. Essa casa não é sua mais. E bateu a porta na minha cara. Fiquei ali, caído na calçada, com 64 anos de idade, sangrando, humilhado, expulso da casa que construí tijolo por tijolo com minhas próprias mãos. Vizinhos viram, mas tinham medo de se meter. Uma vizinha, Dona Benedita, veio me ajudar a levantar. Seu Fernando, vem aqui em casa, vou limpar esse sangue. Ela me levou para a casa dela, limpou o corte na minha testa, me deu água, comida. Eu chorava sem parar. Dona Benedita, o que eu faço? Para onde eu vou? O senhor não tem parente? Não tenho ninguém. Só tinha minha esposa que morreu. Meu filho me abandonou. Fiquei na casa dela aquela tarde, mas à noite ela disse com pena: Seu Fernando, eu queria poder deixar o senhor ficar, mas meu marido disse que não pode. A gente tem medo da Jéssica causar problema. Entendi. Saí. Não tinha para onde ir. Andei pelas ruas como um mendigo. Eu, Fernando Alves da Silva, que trabalhei a vida inteira, que sempre tive dignidade, estava sem teto, sem nada. Lembrei que tinha um albergue municipal ali em Carapicuíba. Fui até lá. Era um prédio velho, cheio de gente, cheiro ruim, barulho. Mas aceitavam pessoas em situação de rua. Preenchi uma ficha, me deram um colchonete fino no chão de um salão com mais umas 30 pessoas. Ali estava eu,
dormindo num albergue, expulso da minha própria casa. Chorei a noite inteira. Chorei pela injustiça, pela humilhação, pela traição do meu próprio filho. Chorei lembrando da minha falecida esposa, pensando como ela ficaria triste vendo aquilo. Chorei lembrando de cada tijolo que assentei naquela casa, cada fim de semana que passei construindo sob o sol quente, o orgulho que senti quando ela ficou pronta. E agora tinha sido expulso, jogado fora como lixo. Mas foi ali, naquele albergue frio e triste, às 3 horas da madrugada, que tive uma ideia. Uma ideia que mudaria tudo. Peguei meu celular velho, ainda tinha bateria, e fiz uma ligação. Uma única ligação que destruiria todos os planos daquela mulher. Liguei para o programa de rádio mais popular da região. Você no Ar com Raul Pereira, na Rádio Independência de Osasco. Era um programa que tocava a madrugada toda e recebia ligações de ouvintes contando problemas, denúncias, histórias. Atendeu uma moça da produção. Alô, Rádio Independência. Com a voz embargada, contei tudo. Contei quem eu era, contei sobre a casa que construí, sobre a nora que estava tentando tomar, sobre ter sido expulso naquela tarde, sobre estar dormindo em albergue. O senhor pode esperar na linha? Vou passar para o Raul conversar com o senhor ao vivo. E me passaram. E ali, ao vivo, para milhares de ouvintes da grande São Paulo que escutavam aquele programa de madrugada, eu contei minha história. Chorei ao vivo. Contei cada detalhe da humilhação. O Raul Pereira ficou indignado. Minha gente, vocês estão ouvindo isso? Um senhor de 64 anos que construiu a própria casa com as mãos está dormindo em albergue porque a nora expulsou ele. Isso é crime, isso é maus tratos. Onde está a justiça? Onde está a humanidade? Ele me pediu o endereço da casa. Eu dei. Ele falou ao vivo. Amanhã de manhã vou pessoalmente na casa dessa desgraçada. Vou fazer matéria sobre isso. A cidade toda vai saber da injustiça que esse senhor está sofrendo. Desliguei e dormi. Um sono pesado de exausto. Quando acordei, era 8 da manhã. Tinha barulho no albergue, gente se levantando. Peguei meu celular para ver as horas e vi algo que me deixou em choque. 143 ligações perdidas, todas da Jéssica. 143 ligações. Tinha também 87 mensagens dela no WhatsApp. Seu Fernando, onde o senhor está? Pelo amor de Deus, volta para casa. Foi tudo um mal-entendido. Eu tô desesperada aqui. Tem gente na porta de casa. Tem câmera de TV. Tem um monte de vizinhos xingando eu. Volta para casa, pelo amor de Deus. Eu lia aquelas mensagens e não conseguia acreditar. Abri o Facebook no celular. A história estava em todo lugar. Tinha sido compartilhada milhares de vezes. As pessoas estavam revoltadas. Estavam marcando a casa dela no Google Maps, postando fotos dela com comentários de ódio, xingando ela. Tinha vídeo de vizinhos filmando a casa com gente em frente gritando: monstro! Desgraçada! Devolve a casa do velhinho. O programa de TV local, a TV Record de Osasco, tinha ido lá. Tinha repórter na porta da casa dela. No vídeo, dava para ver ela abrindo a porta um pouquinho, apavorada, gritando: saiam daqui, não é da conta de vocês. Mas o repórter insistia. A senhora expulsou um senhor de 64 anos da própria casa dele? É verdade? Ela fechou a porta na cara dele. Liguei de volta. Ela atendeu no primeiro toque, desesperada. Seu Fernando, graças a Deus! Onde o senhor está? Num albergue. Onde você me botou? Volta para casa.
Pelo amor de Deus, tá um inferno aqui. Tem gente querendo quebrar a porta, tem polícia, tem TV. Agora você quer que eu volte? Ontem você me jogou na rua. Foi um mal-entendido. Eu tô desesperada aqui. Não é mais sua casa, é minha casa. Sempre foi. Desliguei. Ela ligou de novo. Não atendi. Ligou mais 20 vezes naquela manhã. Não atendi nenhuma. Fui até a casa mais tarde, acompanhado do pessoal do programa de rádio. Quando chegamos, tinha uma multidão. Tinha gente com faixa Justiça para seu Fernando. Tinha TV, tinha jornal, tinha até vereador da cidade fazendo discurso. A polícia tinha sido chamada pela própria Jéssica, com medo da multidão. Quando o delegado viu o que estava acontecendo, mandou chamar ela e meu filho para a delegacia. Na delegacia, o delegado foi direto. A casa está em nome de quem? Do meu sogro? Ela respondeu com a voz baixa. Então, não é sua. Ele pode ou não pode morar lá? Pode. Ele foi agredido e expulso ontem? Silêncio. Isso é crime. Agressão, cárcere privado, violação de domicílio. A senhora está presa. Ela foi presa em flagrante. Chorava, implorava. Já era tarde. O processo de uso capião dela foi arquivado pelo juiz, que ficou indignado quando soube da história. Tentativa vergonhosa de estelionato e abuso de idoso. Voltei para minha casa acompanhado de oficial de justiça. Meu filho saiu, foi morar não sei onde com ela depois que ela saiu da cadeia dias depois. Minha neta Isabela, coitada, foi morar com a avó materna. Hoje, 7 anos depois, moro na minha casa, sozinho. Meu filho nunca mais me procurou. Minha neta vem me visitar escondido da mãe, e eu fico feliz quando ela vem. A história teve repercussão nacional. Virou exemplo de abuso contra idoso. A Jéssica ficou marcada, não consegue emprego, é reconhecida na rua. E eu? Eu recuperei minha casa, minha dignidade, minha paz. Meus queridos, se vocês chegaram até aqui, obrigado por me ouvirem. Compartilhem essa história. Escrevam nos comentários dignidade se vocês acreditam que idosos merecem respeito. E nunca se calem diante da injustiça. Um abraço desse velho que quase perdeu tudo, mas que teve coragem de fazer uma ligação que mudou tudo. Aquela ligação para a rádio salvou minha vida, meus queridos. Salvou minha dignidade, minha casa, minha história. Se eu tivesse ficado calado, se tivesse aceitado aquela humilhação sem lutar, hoje eu estaria ainda no albergue, ou pior, morto na rua. Porque idoso na rua não dura muito tempo, vocês sabem disso. Mas hoje, aos 71 anos, estou aqui na minha casa. A casa que construí, sentado na mesma sala onde fui expulso há 7 anos. E posso dizer, valeu a pena cada tijolo que assentei, cada gota de suor que derramei. Quero contar para vocês o que aconteceu nos dias seguintes àquela madrugada, porque a história não terminou naquele momento. Teve muita coisa importante que aconteceu depois. No dia seguinte à prisão da Jéssica, meu filho Rodrigo apareceu na minha casa, bateu na porta com força. Quando abri, ele estava com o rosto vermelho, furioso. Pai, o Senhor destruiu minha família. Minha esposa está presa por causa do Senhor. Olhei para aquele homem, meu filho, que carreguei no colo, que criei com tanto amor, e não o reconheci. Não reconheci o menino carinhoso que ele foi um dia. Rodrigo, eu não destruí nada. Vocês que tentaram me destruir. Tentaram roubar minha casa, me expulsaram, me humilharam. Mas precisava fazer aquele escândalo todo? Ligar para a rádio, para a TV? Agora a cidade inteira está falando mal da gente. A Jéssica perdeu o emprego. Estão xingando ela na rua. E mereceu.
Ela me jogou na calçada, Rodrigo. Seu pai, com 64 anos, sangrando na rua. Você estava lá? Você fez algo para me defender? Ele desviou o olhar. Não tinha resposta, porque ele sabia. Ele tinha visto tudo e não fez nada. Tinha escolhido o lado dela. Sai da minha casa, Rodrigo. Você não é mais meu filho. O senhor não pode fazer isso. Sou seu único filho. Filho protege o pai. Filho respeita o pai. Você me traiu, então sai daqui e não volta mais. Ele saiu xingando, batendo a porta, e nunca mais voltou. Hoje, 7 anos depois, não sei nem onde ele mora, o que faz da vida. Bloqueou meu número, me bloqueou nas redes sociais. Minha neta Isabela é quem me conta notícias dele às vezes. Diz que ele trabalha como mecânico numa oficina em Barueri, que está separado da Jéssica. Ela não aguentou a pressão da repercussão e o deixou. Mas ele nunca me procurou para pedir desculpas. E sabe o que é mais triste, meus queridos? Não é a raiva que sinto dele, é a decepção. É saber que criei um filho que foi capaz de me trair dessa forma. Onde foi que errei? Onde foi que falhei na criação dele? Essas perguntas me atormentam até hoje. Mas, voltando aos acontecimentos daqueles dias, depois que a história viralizou, recebi ajuda de muita gente. Gente que eu nem conhecia. Apareceram advogados oferecendo serviços de graça. Apareceu uma assistente social da prefeitura para verificar se eu precisava de alguma coisa. Apareceram vizinhos trazendo comida, trazendo remédios, oferecendo ajuda. Um empresário de Osasco, dono de uma rede de padarias, me chamou e disse: "Seu Fernando, sua história me tocou. Meu pai também foi humilhado pelos próprios filhos. Quero ajudar. Vou reformar sua casa de graça. Tudo o que precisar. Pintura, elétrica, hidráulica. Tudo." Chorei. "Mas por quê? O senhor nem me conhece." "Porque justiça precisa ser feita e porque idoso merece dignidade." E ele cumpriu. Mandou uma equipe para minha casa, reformaram tudo em 2 semanas. Pintaram, trocaram o telhado que estava com goteira, arrumaram a parte elétrica que estava com problema, reformaram o banheiro inteiro. A casa ficou linda, melhor do que nunca esteve. Também recebi doações. Uma vaquinha online foi feita por ouvintes da rádio. Juntaram R$ 15.000. 15.000. Para mim, que vivia com um salário mínimo de aposentadoria, era uma fortuna. Usei para comprar móveis novos, eletrodomésticos, guardar um dinheiro para emergências. A Jéssica ficou presa por 5 dias. Quando saiu, respondendo em liberdade, descobri que ela tinha que usar tornozeleira eletrônica e não podia se aproximar de mim em menos de 500 metros. O juiz concedeu medida protetiva. Se ela chegasse perto de mim, voltava para a cadeia. O processo criminal contra ela correu rápido. Em 8 meses teve julgamento. Ela foi condenada por lesão corporal, injúria, ameaça e tentativa de estelionato. Pena total: 2 anos e 4 meses de prisão em regime semiaberto, mais pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000. Ela recorreu da sentença, mas perdeu em segunda instância. Teve que cumprir a pena. Cumpriu 1 ano e 2 meses numa penitenciária feminina em Franco da Rocha. Depois, ganhou progressão para regime aberto. Quando saiu, tentou me procurar uma vez. Foi através de uma carta que mandou pelos correios. Era uma carta longa, pedindo desculpas, dizendo que estava arrependida, que tinha sido influenciada por más companhias, que a prisão tinha mudado ela. Rasguei a carta sem terminar de ler. Não queria ouvir desculpas. Desculpas não apagam o que ela fez.
Não apagam a humilhação de ter sido jogado na calçada aos 64 anos. Não apagam as noites que passei no albergue. Não apagam a traição. Minha neta Isabela, coitadinha, ficou no meio daquela guerra. Hoje ela tem 22 anos, está fazendo faculdade de pedagogia. É uma moça linda e inteligente. Ela vem me visitar todo domingo. Traz bolo, a gente toma café junto, conversa. Ela diz: vovô, eu sei que minha mãe fez coisas terríveis. Não tenho como defender ela. Mas quero que o senhor saiba que eu amo o senhor. Sempre amei e sempre vou amar. E eu digo para ela: minha neta, você não tem culpa de nada. Você é a coisa mais preciosa que sobrou dessa história toda. Você é minha alegria. Ela chora. Eu choro. A gente se abraça. E nesses momentos, percebo que nem tudo foi perdido. Ainda tenho ela. Ainda tenho esse pedacinho de família que me ama de verdade. A história também trouxe mudanças positivas para outras pessoas. Depois que o caso repercutiu, a Prefeitura de Carapicuíba criou um programa de proteção ao idoso mais efetivo. Criaram uma linha direta para denúncias de abuso contra idoso. Criaram uma equipe de assistentes sociais especializados. Criaram campanhas de conscientização. O vereador que apareceu na frente da minha casa naquele dia fez um projeto de lei municipal sobre isso, que foi aprovado. Hoje tem lei municipal em Carapicuíba, que pune com mais rigor quem comete abuso contra idoso. Chamam de Lei Seu Fernando, em minha homenagem. Quando me contaram isso, chorei de emoção. Pelo menos, meu sofrimento serviu para proteger outros idosos. Recebi centenas de mensagens de gente de todo o Brasil contando histórias parecidas. Idosos expulsos de casa pelos próprios filhos, idosos sendo maltratados por noras, genros, netos, idosos tendo suas aposentadorias roubadas, idosos sendo deixados em asilos e nunca mais visitados. As histórias eram de partir o coração. Respondi o máximo que consegui. Dei conselhos, dei forças, disse para denunciarem, disse para não aceitarem calados. E vários me disseram depois que minha história deu coragem para eles agirem também, para denunciarem os abusos que sofriam. Isso me deixou feliz. Saber que minha dor, minha humilhação, transformada em denúncia pública, ajudou outras pessoas, que minha coragem de fazer aquela ligação aquela madrugada inspirou outros a também terem coragem. Hoje, minha rotina é tranquila. Acordo cedo, tomo meu café, vejo TV, mexo no celular. Vou na igreja aos domingos. Jogo dominó com os vizinhos às quartas-feiras. Faço minhas consultas médicas. Tomo meus remédios direitinho. É uma vida simples, mas é minha vida, com dignidade, na minha casa. Ainda sinto falta da minha esposa Aparecida. Converso com ela às vezes, olhando para a foto dela na parede. Cida, você acredita no que aconteceu? A Jéssica tentou roubar nossa casa, mas não conseguiu. Eu venci, Cida. Eu venci por nós dois. Também sinto saudades do meu filho, do menino que ele foi. Guardo fotos antigas dele, de quando era pequeno, inocente, carinhoso. Às vezes, olho essas fotos e choro. Choro pelo filho que perdi. Não para a morte, mas para a maldade, para a ingratidão. A Isabela me disse uma vez: vovô, meu pai se arrepende, sabe? Ele não fala, não demonstra, mas eu sei que ele se arrepende. Só tem muito orgulho para pedir desculpas. Se ele se arrepende de verdade, ele sabe onde me encontrar. A porta não está trancada, mas ele nunca aparece. E com o tempo, fui aceitando que talvez nunca vou ter reconciliação com ele, que talvez vou morrer sem ter meu filho de volta.
Dói, dói muito, mas aprendi a viver com essa dor. Meus queridos, agora quero deixar algumas reflexões importantes para vocês que me ouviram até aqui. Primeira reflexão: nunca aceitem abuso calados. Não importa se é de filho, nora, genro, quem for. Abuso é abuso. Vocês têm direito de viver com dignidade, na casa de vocês, com respeito. Se alguém está maltratando vocês, denunciem. Liguem para a polícia, liguem para a rádio, liguem para a TV, contem para vizinhos, façam barulho. Não morram em silêncio. Segunda reflexão: às vezes, as pessoas que acolhemos com amor são as que mais nos traem. Eu acolhi meu filho e minha nora na minha casa quando eles não tinham onde morar. Dei teto, comida, ajudei a criar minha neta. E como fui pago? Com tentativa de roubo, com humilhação, com expulsão. Isso não significa que não devemos ajudar ninguém, mas significa que devemos ter cuidado, ter limites, não deixar que abusem da nossa bondade. Terceira reflexão: documento é sagrado. Guardem bem as escrituras das casas de vocês, os documentos dos bens de vocês. Deixem cópias com pessoas de confiança, porque tem gente sem caráter que tenta roubar usando a justiça, usando processos falsos. Se eu não tivesse conseguido provar que a casa era minha, poderia ter perdido tudo. Quarta reflexão: a tecnologia, as redes sociais, a mídia podem ser aliadas. Aquela ligação para a rádio salvou minha vida. Se eu tivesse ficado calado no albergue, ninguém saberia. Mas porque contei, porque expus a injustiça, milhares de pessoas souberam e me apoiaram. Então, usem esses recursos. Gravem vídeos, postem nas redes sociais, denunciem publicamente. A pressão pública funciona. Quinta reflexão: perdoar não significa esquecer ou reconciliar. Muita gente me pergunta: seu Fernando, o senhor perdoou sua nora? Eu perdoei no sentido de não guardar ódio no coração, de não deixar a raiva me consumir. Mas isso não significa que vou esquecer o que ela fez, ou que vou deixar ela voltar para a minha vida. Perdão e reconciliação são coisas diferentes. E última reflexão: mesmo nas piores situações, sempre há pessoas boas dispostas a ajudar. Eu recebi ajuda de gente que nem me conhecia, do investigador que fez a reforma de graça, dos advogados que me representaram sem cobrar, dos vizinhos que me apoiaram, dos ouvintes da rádio que fizeram vaquinha. Tem gente boa no mundo, meus queridos. Não percam a fé na humanidade. Se vocês entenderam a mensagem dessa história, se vocês valorizam o respeito aos idosos, se vocês acreditam que justiça precisa ser feita, escrevam nos comentários a palavra dignidade. Quero ver quantas pessoas de coração bom estão me assistindo. E compartilhem esse vídeo. Compartilhem com aquele idoso que está sofrendo abuso e não sabe o que fazer. Compartilhem com aquele filho que está pensando em maltratar os pais. Compartilhem para mostrar que abuso contra idoso tem consequências, que a verdade sempre vence, que justiça pode ser feita. Um abraço enorme, caloroso, no coração de cada um de vocês. Obrigado por me ouvirem até aqui. Obrigado por se importarem com a história desse velho. Obrigado por entenderem que idoso não é descartável, idoso não é estorvo, idoso merece respeito, amor e dignidade. Fiquem com Deus, meus queridos. E lembrem-se sempre, respeitem seus pais, respeitem seus avós, respeitem os idosos, porque um dia vocês também vão envelhecer e vão querer ser tratados com a mesma dignidade que negaram aos outros. Então, tratem bem os idosos agora, deem amor, deem respeito, deem cuidado,
porque eles merecem. E para os idosos que estão me assistindo e que estão passando por situações parecidas, eu digo: não desistam, não aceitem o abuso. Vocês têm direitos, vocês têm valor. Vocês construíram esse país com trabalho honesto. Vocês merecem viver os últimos anos com paz e dignidade. Denunciem, lutem, não morram calados. Liguem para o Disque 100, que é o canal de denúncias de violação de direitos humanos. Liguem para a polícia. Procurem a Defensoria Pública. Contem para vizinhos, para assistente social, para quem puder ouvir. Façam barulho, porque enquanto ficarem calados, os abusadores vão continuar abusando. Eu fiz uma ligação para uma rádio às 3 da madrugada. Uma ligação desesperada, feita com o coração partido, do chão de um albergue. E essa ligação mudou tudo. Salvou minha casa, salvou minha dignidade, salvou minha vida. Se eu conseguir, vocês também conseguem. Tenham coragem, tenham fé e nunca, nunca desistam de lutar pelo que é certo. Um beijo grande desse velho que quase perdeu tudo, que dormiu no chão de um albergue, que sangrou na calçada da própria casa, mas que hoje está aqui, vivo, com dignidade, na casa que construiu com as próprias mãos. Que hoje pode dizer: venci, a justiça foi feita, a maldade não triunfou. Até a próxima história, meus queridos, e continuem sendo pessoas boas, pessoas que respeitam os idosos, pessoas que defendem a justiça mesmo quando é difícil, porque o mundo precisa de mais gente boa e menos gente como aquela que tentou me destruir. Dignidade, respeito, justiça, sempre. E lembrem-se, aquela ligação que salvou minha vida foi feita com um celular velho, às 3 da madrugada, por um velho desesperado. Mas foi suficiente, porque uma voz, mesmo que trêmula, mesmo que quebrada, quando grita pela justiça, é ouvida. E quando é ouvida, move montanhas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus proteja os idosos que estão sofrendo e que Deus dê juízo às pessoas más que maltratam quem deviam proteger. Um abraço final. E até breve, se Deus quiser. Aqui é o seu Fernando, 71 anos. Homem livre, digno, vivendo na casa que construiu. E ninguém, nunca mais, vai me tirar daqui. Gratidão sempre. Dignidade sempre. E que a justiça sempre prevaleça.